já falar de pele. Toda semana, eu, minha diretora e as redes sociais do Você Bonita, recebemos o quê? Perguntas a respeito de melasmas. Como é que a gente cuida de melasma? Pele detonada do sol. E a gente sabe que essa época, passando o carnaval, o outono está quase chegando, o que acontece? Gente, não adianta, a gente descuida, ou mesmo que você cuide muito, sempre dá uma detonada. E aí, queridíssima dermatologista, doutora Carla Bortolotto, bem-vinda. Tudo bem? Adoro sempre tê-la aqui. Obrigada, Carol. Trouxe algumas brincadeiras e coisas que muitas vezes a gente olha, inclusive à venda, quando vamos na farmácia, muita gente quando viaja, mas a gente não sabe para que serve, se de fato, nesse momento do cuidado com a pele, vai ter algum resultado. Para começar, queria te fazer uma pergunta. Quando a gente fala que o sol detona, todo mundo sabe que o sol vai fazer o quê? Vai deixar a pele envelhecida mais depressa. Mas o que a gente quer dizer com isso? O que de fato acontece quando a gente está falando desse pós-verão? Pois é. Mais uma vez, obrigada. É sempre muito bom. E agora estreando o programa 11h30. Novo horário. Bacana. Essa pauta, eu acho que ela é muito interessante, que a gente está vivendo um momento agora pós-carnaval, pós-verão, que o tempinho já está até mais fresquinho, né? Verdade. E assim, a gente tem, fora o sol, outros vários ativos que vão causar esse envelhecimento da pele. O sol é o principal. A radiação ultravioleta, ela vai agir diretamente na nossa pele. A gente tem 3 camadas da pele, né? Epiderme, derme e hipoderme. Tá. Eu tenho radiações de profundidades diferentes, aonde elas vão causar danos diferentes na pele. Entendi. Então a gente tem a radiação ultravioleta do tipo A do B e a do tipo C. As que são hoje comprovadas e a gente sabe exatamente o que cada uma causa é a do tipo A e a do tipo B. Tá. A do tipo A é a que a gente conversa sobre o melasma. É aquela que ainda tem uma aparência, fica superficial, a gente nota na pele. Isso, a UVA é a que vai causar a mancha na pele, é o que vai causar o envelhecimento, o surgimento das rugas, aquele aspecto da pele mais envelhecido. Tá. Já a ultravioleta do tipo B também causa isso, mas ela vai causar principalmente o dano no núcleo da célula, o que vai desencadear futuramente, com esse dano acumulado, um câncer de pele. Certo. Mas não quer dizer que também a UVA não cause, mas a gente está diferenciando uma da outra. Perfeito. Quando a gente vai para o sol, quando a gente pega muito sol e a gente passa protetor, as pacientes falam: ai, doutor, eu usei protetor solar o verão inteiro e a minha pele está manchada. Por que isso acontece? Inclusive, eu acho que a gente tem um videozinho que ilustra um pouquinho essas camadas da pele e a gente vai colocar para você explicar. Que mostra essa alteração dos melanócitos, que são as células responsáveis pelo pigmento. Certo. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza um protetor solar, ele vai ficar na camada mais superficial da pele, evitando que o raio entre diretamente na pele daquela forma agressiva, como a gente observa a radiação. Uma barreira. Isso, a gente põe ele como barreira. Certo. Então, esse protetor solar, ele vai usar mesmo essa função dele, principalmente contra qual que é o pior raio? O ultravioleta do tipo B, que a gente está pensando mais em câncer de pele. Certo, e não envelhecimento. Isso, então assim, a ultravioleta do tipo B, ela é mais protegida com os protetores solares, porque a gente tem muitas substâncias químicas que têm essa especificidade. Entendi. Quando a gente pensa na ultravioleta do tipo A, ela tem um protetor solar específico? Tem, mas ele não é tão potente contra o que protege contra o câncer de pele. Entendi. Então, às vezes, a gente volta do verão, volta do carnaval com a pele manchada. Mesmo tendo passado o protetor. Mesmo tendo passado o protetor solar. E agora o protetor solar, ele não é um passaporte para ir para o sol. Porque a gente sabe que ele tem uma proteção X. Mas essa proteção, depois de um certo tempo, ela acaba. Por isso que hoje a gente tem maneiras de proteção sem ser só a forma de creme. A base. A base é uma fotoproteção. É um reforço, a gente pode dizer. E que ajuda muito na mancha, Carol. Porque a base, ela funciona principalmente nessa refração para ultravioleta do tipo A. Tá. Então, quando eu tenho um melasma, que é essa alteração que eu tenho nesse nível da pele, com essa alteração, esse estímulo dos melanócitos, que são o que dá a cor para a pele... Quando eu passo uma maquiagem, até uma maquiagem, é claro que a maquiagem não vai ter o fator de proteção estimado. Tá. Mas ela já protege. Entendi. Então, mulheres que têm melasma, é melhor optar por uma base com cor, com um protetor, com cor.
Então, ao invés de ser a maquiagem com proteção, é uma proteção com cor. Seria ideal. Que é o inverso, porque a gente sabe que muitas marcas hoje têm a proteção. Sim, sim. Mas o ideal é investir numa marca que é de proteção solar, só que com a cor da base, que é o que a gente usa no dia. Né, sim, e hoje em dia a gente tem tantos veículos bacanas no mercado, existem milhares de opções que a gente pode testar na farmácia mesmo, e a gente sabe que isso vai deixar um toque bom na pele, então não tem mais essa desculpa. E de fato, quando a gente fala até de manipulação, protetores solares normalmente são aí princípios ativos que vocês até aconselham uma compra em farmácia do que propriamente a manipulação, né? Isso é importante, porque o protetor solar manipulado ele é muito bom. Porém, a gente não consegue ter um FPS total comprovado, a gente tem um FPS estimado. Tá. Então é legal quando a gente indica um protetor comprado pronto, comercialmente pronto, porque o FPS que ali está mostrando foi testado individualmente, em um estudo, um teste em vivo mesmo, para poder dar aquela função dele, por exemplo, FPS 30, FPS 45. Então isso é interessante. E quando um produto ele é manipulado, a gente não recebe assim a tardinha escrito manter em geladeira? Sim. Se o produto é manipulado, facilmente ele desestabiliza. Tá. E aonde a gente usa o protetor solar? No sol, leva ele no na sol, bolsa. na praia. Vai se desestabilizar muito Perfeito. fácil. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa mesa? Dá uma olhada. Vamos. A gente dividiu aqui em alguns cuidados que a gente pode ter em consultório e outros que a gente pode ter em casa. E alguns elementos importantes que fazem parte desse tratamento para a pele. Então aqui a gente não está falando desse UVB e desse perigo de câncer de pele. A gente está falando da pele que envelheceu e a gente precisa resgatá-la. Ótimo. Em consultório, o que hoje é recomendado, e olha, a gente inclusive tomou cuidado de não falar só de aparelhos, porque as pessoas têm a impressão que é tudo muito caro, que os tratamentos com aparelhos são muito caros. E vamos começar então falando do que é mais acessível, né? Pra gente ter tanto em casa ou mesmo fazer em consultório. Por onde a gente começa, doutora? Me conta. Eu acho interessante você comentar sobre os aparelhos. Hoje em dia os aparelhos ele tem um custo muito alto. E quando a gente pensa em melasma, no melasma, a gente tem que tomar muito cuidado com certas tecnologias. Porque elas podem... O melasma a gente tem que tomar cuidado, porque se você cutuca ele um pouquinho mais, ele estimula e piora o quadro de melasma. Tá. Então, assim, os lasers a gente tem que tomar cuidado. A gente tem, principalmente para uso em consultório. Vamos ver. Hoje em dia, vamos supor, a paciente chegou do carnaval, sol, praia, piscina, pele toda danificada. Se eu colocar, por exemplo, um ácido nela, ela vai piorar. O que o melasma vai falar? Processo inflamatório, eu vou estimular o meu melanócito, a gente vai estimular, mas ainda vai piorar a mancha. Ela, mas eu usei um ácido, mas não era a época adequada. Era isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala de ácido, até vou pegar na mão aqui, a gente não vai mostrar a marca, porque existem vários, cada dermatologista, enfim, trabalha com um. Mas quando a gente fala em ácido, tem um monte no mercado, certo? Nenhum deles pode ser usado no pós-verão, ainda nessa época do ano? Não, podem ser usados. Eu posso indicar, por exemplo, um peeling de ácido nessa época. Mas quando a paciente chega em primeiro lugar, eu preciso reestruturar a pele dela, colocar a pele íntegra. Tá. Porque se ela desenvolver um processo inflamatório, esse processo inflamatório vai piorar o melasma junto com esse tratamento. Entendi. Então, por isso que, por exemplo, a gente indica máscara primeiro de hidratação, que ela pode fazer tanto no consultório quanto em casa. Tá. Hoje a gente está vivendo um boom de máscara, né? O que significa máscara fora do ativo que você pode usar como um cremezinho? Ela tem ativos mais potentes, que vão dar aquele efeito de você chegou à noite em casa, passa uma máscara, acorda com a pele renovada. Jura? É. Que princípios podem trazer esses efeitos? Pois é, existem vários. Aqui eu trouxe um que é legal, que ele é uma seda. Tá vendo que eles são fibras de seda? Olha, tô vendo. Tipo um algodãozinho, né? É, tipo um algodãozinho. Tá. Essa é uma seda que a gente consegue, no mercado existe para você aplicar na pele e ter o efeito de hidratação. Então eu recuperei a pele com efeito hidratante, Tá. certo? Depois da pele recuperada, isso é feito na clínica e depende de cada paciente. Isso tem que ser, então, em consultório, tá? A gente não Isso. chegamos ainda na parte do home care, é em consultório. Isso. E é claro que depende. Tem uma pele que pode ser usada ela, tem outras que eu tenho que usar outro tipo de máscara, Tá. que a pele é mais oleosa, é uma pele que tem aquele efeito que eu
posso desenvolver acne se eu usar uma máscara muito hidratante. Certo. Então aí a gente opta por máscaras que vão hidratar, porque a pele oleosa deve ser hidratada, mas que contém ativos que não vão causar um quadro de acne. Vamos começar com perguntinhas do público. Quem tá com a pele assim, mais pra lá do que pra cá? Todo mundo, né? Às vezes a pessoa nem se expôs ao sol, mas só de estar esse calor. Olha, aqui no estúdio, aqui também tá calor hoje. A gente já fica com a impressão que a pele não tá legal. Ana, um beijo pra você. Por que a pele descasca? Ótima pergunta. E o que fazer para isso não acontecer, doutora? Pois é, a pele descasca por uma intenção minha, às vezes, com tratamentos, ou ela pode passar por um processo de descamação. Essa descamação, ela acontece naturalmente na nossa pele a cada 28, 30 dias, que isso é normal, mas que a gente não observa. Então, assim, ela vai naturalmente. Isso é o processo fisiológico, é a célula que está crescendo até sair da nossa pele. Quando a pele descasca normalmente, normalmente não, por algum motivo, a gente tem que tentar descobrir. Pele ressecada principalmente. Nessa época do verão, a gente descasca a pele por causa do pele ressecada, tanto no verão quanto no inverno. Mas no verão, a gente toma muito banho, Carol. Mergulha na praia, mergulha na piscina, a nossa pele perde toda a proteção, e principalmente do rosto. Aí passa protetor, lava, depois mergulha. Com certeza isso tem que ser pelo menos hidratado umas 2 a 3 vezes ao dia. E quando a gente toma muito sol, a gente nota a descamação maior porque fica com cor diferente, né? Sim, sim. Aí acontece o mesmo processo da descamação quando não estamos queimadinhas, mas a gente não nota. Aí quando a pele está queimadinha, você vê que ficou com uma cor diferente. Isso, e quando a pele está queimada, normalmente você percebe aquela pele que está ressecada porque ela começa até a aparecer umas manchinhas mais esbranquiçadas. Diferente do pano branco, daí é um quadro de micose. Mas às vezes a pele mais que está descascando, ela fica com uma tonalidade mais clara comparado com a pele bronzeada. E a hidratação é o que salva essa essencial. Essencial. Mais uma perguntinha do público, olha lá. Já a gente vai falar do home care, o que a gente pode usar em casa que é bacana. Andréia, um beijo. Como saber qual é a cor ideal para cada pele quando a gente for comprar um protetor, então, com coloração? É o mesmo teste que a gente faz com maquiagem? É o mesmo teste. Hoje em dia a gente tem na farmácia várias opções. Então eu tenho normalmente um Neutracolor, que é o nome que a gente dá a essa tonalidade. Então ela tem uma cor mais light, uma cor moderada e uma cor mais escura. Então hoje em dia, antigamente a gente tinha no país 3 cores. Hoje em dia a gente tem opções entre essas cores. Por exemplo, eu sou muito branquinha. Antigamente não existia uma maquiagem que ficasse da cor da minha pele. Eu ficava sempre parecendo que eu estava com uma máscara. Entendi. Hoje em dia a gente consegue ter essa tonalidade muito parecida. E assim, sendo a cor clara ou a cor escura, isso não vai diferenciar entre o FPS. Porque as pessoas pensam, vou pôr mais escuro para proteger mais. Isso não. Isso é mesmo a tonalidade que você vai perceber. Para proteger mais, esse FPS precisa ser número maior. O FPS, ou também não? Não, o FPS, o que a gente indica é o FPS 30. A diferença entre um FPS 30 para um FPS, por exemplo, de 90 ou 100, a porcentagem é muito pequena do aumento desta proteção. Então, às vezes, quando você muda o seu fator de proteção, você está achando, tô com FPS 100, hoje eu posso ir para a praia. Não. Então, isso está aumentando muito pouco perto do 30 que você estava usando. Não sabia. Então, assim, o FPS não determina. O que determina é você reaplicar. A cada 2 horas? A cada 2 horas, ainda mais na praia. E quem tem melasma? Agora entrando um pouquinho Tem melasma? Então vamos botar a perguntinha do público e a gente junta tudo. Olha lá. Um beijo, Jusilene, obrigada. Mito ou verdade? Adoro isso quando elas mandam mito ou verdade. Que a borra de café ajuda no tratamento do melasma. Essa eu não tinha ouvido, mas será que pode ajudar em alguma coisa? E aí, pois é, a borra de café, ela é um mito, né? Mesmo que assim, se a gente for pensar, o café ele é um antioxidante, mas de maneira para a gente tomar. Existe até o que a gente chama coffee berry, que é um composto do café, que ele é indicado para manchas, mas ele tem que ser tratado, manipulado esse produto para que seja absorvido. Se eu aplico borra de café na pele, não vai ter absorção, né, Carol? Vai ter no máximo um efeito hidratante superficial, mas não um tratamento para o melasma. Então, agora seguindo para o que a gente pode usar em casa. Quem tem melasma ou mesmo que está com a pele detonada, o que é de uso diário e obrigatório para todas as mulheres? Vamos falar assim, acima de 20 anos, podemos colocar os 20 aninhos já na conta? Sim, o básico. Básico. Vamos lá, tratar da pele pensando em um melasma e pensando em evitar que esse melasma apareça. Certo. Eu tenho que higienizar a pele no mínimo 2 vezes ao dia, para quê?
para poder tirar o ácido que eu passei à noite pela manhã e à noite para tirar o protetor solar. Certo. Protetor solar na pele é oxidante, mancha. Então eu tenho que tirar ele da pele. Olha. Principalmente o quê? Maquiagem. Tá. Então ela deve ser retirada. De manhã eu acordo e eu tenho que passar uma vitamina C. A vitamina C, ela é antioxidante, ela vai agir naquelas células nos melanócitos que a gente mostrou, que vai piorar no caso da exposição solar. Tá. Então a vitamina C ela deve ser usada até no verão, até antes É padrão ouro, vamos dizer padrão assim. Ouro. Todo mundo tem que usar a vitamina C. O básico em casa é o padrão ouro. Tá. Então você consegue aplicar ela. Ah, eu tenho que parar de usar antes de ir para a praia? Não, não precisa. Você aplica ela e você pode ir para a praia, depois de aplicar o protetor solar. Por cima dela. Por cima. Tá. Ela em contato com o sol não vai manchar a sua pele. Tá. Ela, na verdade, vai funcionar como até um protetor solar. Então, Olha. a vitamina C, ela é essencial. No final do dia, aí a gente vai determinar o ácido. Que ácido para uso em casa? Aí podem ser vários. Existe o ácido retinóico, o ácido glicólico, o ácido azelaico. O que vai determinar a escolha de um com o outro? É o tom da pele e as características dessa pele. E nem todo ácido descasca a pele, descama, ou todo ácido descama a pele? A descamação da pele causada por um ácido não é o efeito dele, e sim a irritação que ele está desencadeando na pele. Entendi. Então, quando eu aplico um produto na pele e está descamando, está fazendo efeito. Não, isso é mito. O verdade é que quanto melhor o ácido, menos ele descama. Ah, tem isso também. Tem isso também. Porque tem categorias de ácidos. Isso, tem categorias e tipos de... A molécula, como ela é feita, se é uma molécula que penetra facilmente na pele, sem irritar a base, é uma molécula mais poderosa. Tá. Então, essa que é a molécula que a gente tem que procurar. E hoje em dia existem várias, a evolução, a modernidade está chegando. Então, antigamente, qualquer ácido que a gente passava ficava, descamando, não conseguia nem abrir a boca, irritava. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem moléculas novas para isso. E a gente usa o mesmo ácido de dia e de noite ou eles têm que ser diferentes também? Não, tem que ser diferentes. Até tem ácidos que eu posso usar 2 vezes ao dia. Mas existem ácidos que eles, em contato com a radiação ou qualquer claridade, ele perde a ação dele. Olha, que interessante. Eu adoro. Porque a gente descobre umas coisas que nunca tinha imaginado. O mais famoso, o ácido retinóico, que é o peeling que eu trouxe, que é um ácido que eu passo no rosto para... Ele vai descamar a pele porque ele irrita e ele vai deixar a pele com uma textura melhor, a qualidade melhor. Ele é um ácido que se eu aplico ele no rosto, conforme peeling, por exemplo, e vou para o sol, ele vai diminuir a ação dele e vai ser ineficaz. Então... Tem que ser um ácido da noite. Tem que ser um ácido da noite, ou se o paciente fizer, vai para casa, fica quietinha, sem luz acesa. Interessante isso, né? Acho que as meninas também não sabiam. Informações bem preciosas. Vamos fechar com uma perguntinha do público? Que eu sei que chegaram várias. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo, Mara. Obrigada. Tem alguma dica para esfoliação facial? Quantas vezes por semana a gente pode fazer? Excelente pergunta. Esse é um momento de fazer uma esfoliação ou não? Vamos esquecer essa parte de esfoliação da vida. Quando eu comentei que a nossa pele esfolia normalmente, a cada 28, 30 dias, a gente não tem necessidade de fazer isso. Que ela já vai fazer. Tá. Ai, mas eu tenho aquele costume, eu quero esfoliar, eu gosto. gosto daquela sensação de aplicar na pele uma vez. Ok, então quando você for fazer a esfoliação, que seja com um produto menos abrasivo, pode ser feito até com receitinhas caseiras, com açúcar, grãozinho de açúcar, Já ensinamos bem de leve, aqui, com mel, com mel, iogurte, pode até pôr um pepino que é antioxidante. Você pode aplicar, porém, tem que aplicar de forma uniforme, com uma leve força, não é para fazer força, bem suave. E após isso, Carol, ela deve ser retirada da pele e hidratar muito, porque você antecipou a renovação da sua pele. Entendi. Então, pra quem nem gosta muito, nem é algo que precisa fazer. Não faça. Olha que coisa, a gente acredita. Isso é um mito, então. A gente acredita em algumas coisas. E eu só posso agradecer sempre a presença dela, a doutora Carla Bortolotto. Hoje deu pra gente bater um papo, pra você dar uma olhada do que você tem na sua casa, o que de repente você precisa conversar com o seu ou sua dermatologista, o que tá faltando. Será que é o momento de colocar um ácido? A gente aprendeu que não dá pra usar o mesmo nem de manhã, nem à noite, então... Tudo certo. Eu saio da verdadeira hora, eu fico pensando, nossa, falta muito ainda para eu chegar no padrão ouro. Obrigada sempre, dermatologista, doutora Carla Bortolotto, claro que volta sempre ao programa. Obrigada, linda. Muito obrigada.